E o pastor Anderson Silva, que recebeu uma ligação da Polícia Federal para prestar esclarecimentos. E o pastor não se intimidou e gravou um vídeo falando sobre essa ligação do delegado da Polícia Federal. Mas então, o pastor publicou um vídeo nas redes sociais no qual ele revela o que a Polícia Federal queria com ele naquele momento. Inicialmente, ele disse que um agente ligou para ele e depois o delegado foi quem ligou. E o assunto da ligação foi uma fala que o pastor deu durante uma participação em um podcast com o deputado Nicolas Ferreira. Mas veja você mesmo aqui o que o pastor Anderson Silva falou no seu vídeo sobre essa ligação. Anderson Silva relatou como foi sua conversa com a Polícia Federal. Acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, um delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República. Presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com um servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal, discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não citei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor, Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é, o que você quis dizer? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né? É onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei e não citei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pegar o evangelho e cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, o presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julguem dignos do meu tempo. Vocês são para mim seres desprezíveis, pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzassem à minha frente. Então não se julguem dignos do meu tempo. Jamais, nunca ameacei ninguém, ameaçar instituições ou servidores públicos. Não se julguem tão importantes. Para mim, os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo e nem da minha energia. Então não ameaçarei vocês.